Olá para vocês, boa tarde, eu sou a Érica Lima e hoje no Convergente, na nossa Érica Lima Conversa, nós estamos recebendo aqui a mestre socióloga Ruth Luna. Ela que fez o mestrado na UFAM, já escreveu um livro que ela vai falar um pouco sobre para vocês, e a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é políticas de saúde no Amazonas. Muito obrigada pela tua presença, Ruth. Obrigada também, Érica, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, podendo compartilhar conhecimentos, fazer essa reflexão, né, sobre as políticas de saúde no nosso estado, que ultimamente anda tão em cima, né, nos níveis de discussões. E é necessário falar, é necessário entender, é necessário refletir para que podemos buscar melhoras, né, nesse âmbito da saúde, que é algo tão importante para a nossa população. Aqui eu me sinto super à vontade. Gente, já trabalhei com a Ruth, né, como professora, já tive um imenso prazer em acompanhar parte da produção, né, do trabalho, não do trabalho dela do livro, mas quando ela realmente publicou o livro, né, que foi todo um processo. Sim. E eu fico muito feliz em estar trazendo você hoje aqui no Convergente, Ruth, porque você é uma pessoa que tem a especialidade, tem a vivência, conhece dos municípios do estado do Amazonas, então é uma pessoa que vai falar com propriedade para você que está acompanhando agora ao vivo aqui pelo Convergente. E dá tempo para você enviar pelo grupo do WhatsApp, convidar as pessoas, porque essa matéria, Ruth, ela vai estar disponível. Né? Essa live vai estar disponível com uma matéria. A gente agora tem o podcast também pelo Spotify. Que ótimo, olha só, parabéns. Temos o YouTube. A gente está muito feliz realmente com o resultado do Convergente. Um abraço para todo mundo que está acompanhando. Para a gente começar a falar um pouco, eu gostaria que você falasse um pouco da tua experiência, né, na área da saúde, seu conhecimento como socióloga, sobre a realidade dos municípios do estado do Amazonas. Sim. A nível profissional, eu trabalhei em alguns municípios, né? Tanto na área da gestão, quanto na área de técnica mesmo da saúde no estado do Amazonas. Então, foi a partir daí que veio essa análise, essa preocupação de trabalhar na questão da saúde, de buscar pesquisa, de buscar melhorias, né, para a área da saúde. E o que a gente percebe é que o nosso interior do Amazonas, claro, o Amazonas como um todo, nós temos algo muito específico, que é a questão geográfica, né? O próprio Djalma Batista já falava que as nossas estradas são nossos rios. Isso é muito bonito, é romântico, mas quando a gente vai para a realidade, a gente encontra aí uma grande dificuldade, né? Que é a questão do acesso. A gente encontra nos municípios, na região urbana, às vezes 3, 4, 5 dias até chegar numa zona rural. Né? E aí a gente já se depara em alguns municípios que são muito longínquos, às vezes até um mês para se chegar a esse município de Manaus para esses municípios que vão levando insumos, né, materiais, alimentos. Então isso é muito dificultoso. Né? Isso fazendo um contexto geral. Então daí a gente percebe a falta de saneamento básico, a questão de falta de estrutura, né? Além do saneamento básico, na questão do meio ambiente, e daí a gente já traz para a questão do SUS, no 80/90, que lá fala dos condicionantes de saúde, né? Que é a questão do meio ambiente, a questão do alimento, né? Entra também a questão da água potável, e tudo isso vai influenciar na qualidade de vida daquela população. Nós aqui vivemos, né, no nosso interior, comunidades ribeirinhas, caboclas, indígenas, e que levam, né, que tem muita dificuldade de acesso para os serviços básicos, inclusive os serviços de saúde. E diante desses condicionantes de saúde, a gente percebe que isso aí vai desembocar em doenças. Né? Isso vai desembocar em doenças, como ter acesso aos serviços de saúde. E muitas das vezes os serviços de saúde eles não estão disponíveis para aquela comunidade, devido ao acesso, devido ao distanciamento, né, da zona rural para a zona urbana.
E até mesmo a gente fala que hoje o SUS ele é estruturado em regiões de saúde, né? Onde tem municípios que são referência para aqueles municípios, né? Para outros municípios, e que você, no nosso interior aqui, é muito característico, transfere um paciente para um outro município. E naquele município que chega, não tem a estrutura para atender aquele paciente. E daí vai para onde? Tipo, eu vou citar um exemplo. Beruri encaminha um paciente para Manacapuru, que é referência ali do Purus, né? E aí, Manacapuru não consegue, às vezes, atender Capiranga, Anamã, Anuri, Codajás e aqueles municípios mais próximos, então o que faz? Manda para Manaus. Ou seja, acaba sobrecarregando a capital Manaus. E daí o que a gente percebe? Falta de investimento, de estrutura na atenção básica, né? E principalmente naqueles condicionantes que estão lá na Lei 8080, né? Que já mencionei agora há pouco. Isso é interessante a gente estar discutindo, porque a gente está chegando num ponto bem expressivo. Hoje as pessoas dizem assim, tudo é Covid. Mas a Covid, o que ela fez? Ela desacortinou, né, os problemas que já são históricos no estado do Amazonas. Para a gente falar um pouco e aprofundar sobre isso, que você está trazendo de uma forma muito boa, e as pessoas estão acompanhando aqui, mandando um beijo aqui. Ó, Jaqueline Solimões, um abraço para você, a Scarlett Camille, a gente tem a Keise mandando um abraço para a gente também do Por Elas, o grupo do Por Elas sempre aqui acompanhando a gente, olha só. Nossos amigos, alunos também, né, estão aqui presentes. Para a gente falar, eu queria que falasse um pouco sobre essa realidade que chocou muito as pessoas. Tinha gente que falou assim, eu não sabia que a gente poderia viver um momento tão difícil, uma catástrofe tão grande que foi essa de janeiro, quando as pessoas, né, vieram a óbito por falta de oxigênio, porque o caos da saúde no Amazonas. Mas na realidade, todas as demandas do município, como você falou, vieram para a capital. E essa situação da Covid, ela evidenciou realmente o real cenário que esse município tem. E o que eu queria que a gente conversasse, Ruth, era justamente sobre esses recursos que os municípios recebem do SUS a tempo. E a gente vê que a estrutura dos hospitais, da estratégia de saúde da família, que é dentro da atenção básica, é caótica. Pode conversar um pouco com a gente, assim, para a gente procurar entender isso? Daí a gente vê que a questão da corrupção na saúde no nosso estado, ela é uma questão histórica, infelizmente, né? Já foram deflagradas aí várias esquemas, né, de corrupção, e daí a gente vê que em 2016 foram maus caminhos, anterior já tinham outras, e agora foi a Operação Sangria, né, por desvio de verbas públicas da saúde, e infelizmente é algo histórico. O Amazonas, ele é um dos estados, está entre as 7 cidades que mais tem arrecadação de ICMS, né, do Brasil, mas é um dos primeiros que também sofre com desvio de verbas públicas. E aí a saúde, claro, vai estar, né, nesse estopim aí de corrupção. E daí a gente percebe que isso aí, inclusive, quando veio se organizar, estruturar o SUS aqui em Manaus, houve um grande conflito entre Estado, entre prefeitura, né, uma dicotomia, uma disputa por poderes, justamente por conta de financiamentos, né? E quando se fala em financiamento, o SUS ele faz uma liberação do governo federal, mas os municípios também têm que entrar com contrapartida, né? Assim que funciona o financiamento do SUS. E o que percebemos é que não há esse investimento, a contrapartida, e o que vem ainda é desviado, né? Então a gente percebe uma má estrutura, falta de hospitais, falta de unidades básicas, principalmente falta de profissionais. 1,07 milhões de habitantes para um médico aqui no Amazonas, né? 1.000 médicos, 1,7, desculpa, eu só estou organizando a ideia. A ideia, 1,07 habitantes
por um médico, né? Então, a gente vê que isso é baixíssimo, né? Para o contingente de pessoas, né? E os poucos profissionais que tem. Aqui na capital a gente já percebe, mas tu vai no interior do Amazonas, às vezes, para um município de 30 mil habitantes, um médico que fica no hospital e 2 em UBS. Essa é uma realidade que eu concordo, inclusive o trabalho da minha dissertação, né, na área do meu mestrado na área da saúde, ela fala justamente sobre isso. A questão do provimento e fixação de profissionais de saúde aqui na Amazônia. E é interessante você destacar isso, porque a gente teve vários outros programas que lá da década de 70, 80, e aí o final foi aquele Mais Médico, e né, teve toda aquela ideia construída pelo Mais Médicos, que os médicos não eram preparados em uma série de situações, mas quando retirou os Mais Médicos, a gente viu a população falando, sofrendo e dizendo que preferia os médicos cubanos do que estar sem médico. Essa é uma visão minha, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é real ou não é real? Sim, porque o médico cubano, quando eles vieram no programa Mais Médico, eles vieram para atuar na atenção básica, né? Então, de qualquer forma, a atenção básica estava suprida, claro que não 100%, né? Mas uma boa margem de porcentagem estava suprido tanto no interior do estado quanto na capital, né? O que acontece? É questão estrutural mesmo, porque você percebe que nós temos hoje aqui no Amazonas 3 faculdades, 3 universidades que têm um curso de medicina, o FAM, o EA, Newton Lins. E a FAMetro, mas que ainda por enquanto não formou nenhuma turma. Aí, a UEA, o objetivo da UEA é formar médicos para o interior. E né, o que percebemos, né? Porque a gente percebe a falta ainda de médicos. Quantos médicos são formados pela UEA e o quantitativo de médicos que estão no interior do Amazonas? Por quê? É longínquo os municípios, né? O médico não vai ter a mesma qualidade de vida lá no interior que ele vai ter aqui. Então, isso torna um desafio, né? E sim, o Mais Médicos, ele veio, o programa Mais Médico veio, existiu, supriu a necessidade da população por aquele momento, né? Principalmente nas atenções básicas, porque, sim, um dos condicionantes do programa era eles não atuarem nos hospitais. Mas na atenção básica, que você sabe muito bem, né, está dentro do teu mestrado, é aquela área que vai trabalhar educação e saúde, promoção da saúde, eu evitar que a doença chegue àquela pessoa, porque se você não trata a básica, a atenção básica, né, a atenção primária, para evitar com que aquele paciente chegue a um hospital, e é claro, vai ter muito mais custos, muito mais gasto para aquela gestão, inclusive até a piora da qualidade de vida daquele usuário, daquela população, né? Eu coloquei justamente essa situação para você, porque a gente vai em um conjunto a gente vai trabalhando numa temporalidade de acontecimentos. Sim. Aí a gente veio e incorreu na pandemia. Os municípios do estado do Amazonas encobertos, né, sem cobertura, com um quantitativo de médicos para poder dar a orientação, o auxílio, né, fazer aquela visita nas comunidades. A gente viu que teve um número expressivo de indígenas que vieram a óbito. E aí a gente viu que, porque na capital saiu logo na mídia, né, ficou muito em evidência. E aquilo que a gente não conseguiu noticiar, né? Sim. E os problemas, as mortes, as condições dos determinantes sociais que na prática ocorreram, principalmente em comunidades, né, ribeirinhas, comunidades indígenas, que as pessoas não estavam com internet para poder fazer aquela live de denúncia, né? Isso, essa realidade que eu estou tentando assim, pensar, a gente está conversando aqui, né? Uhum. Você como especialista dessa área, Ruth? Então, aí daí, diante de todos esses problemas, né, desses problemas de falta de profissionais, corrupção, falta de estrutura nos serviços de saúde, aí chega a pandemia e traz o boom e demonstra essa é a realidade da saúde do Amazonas. Parece que aí é que saiu a máscara, né?
as fendas dos olhos, para que todos percebam os desafios, a precariedade de saúde pública do nosso estado. E é um estado rico. E nós temos um dos piores índices, inclusive, de qualidade de serviços de saúde do Brasil. Né? Não me refiro à capital, estou me referindo ao interior do Amazonas. Olha, agora, essa pandemia, ela revela tudo isso, né? Essa precariedade. Em nenhum município do estado do Amazonas nós temos UTI. E nós temos municípios grandes, como Quari, Itacoatiara, Parintins, né? Que são considerados assim, os municípios com um bom desenvolvimento econômico, com recurso, né? Com royalties da Petrobras, que é o caso de Quari, e não tem UTI. Né? E aí o que acontece? Esses casos graves, né? De Covid, de outro tipo de doença, porque não foi apenas o Covid que existiu, houve outras doenças, né? Outras precariedades. Manda para onde? Para a capital já estava superlotada. Né? Então houve aquele caos no sistema único de saúde, como a falta de oxigênio, né? E falta de medicamento, falta de leitos, pessoas que eram, vá para sua casa, mas sabe que aquela pessoa já não ia voltar, entendeu? Você escolhe, morre no hospital ou morre na sua casa. Então colapsou o sistema, né? Então a gente percebe que não houve um preparo, né? Não houve preparo, não houve uma logística, principalmente agora para a segunda onda, né? Que estava previsto para acontecer. Pesquisadores da própria Fiocruz já tinham alertado, a população já tinha alertado as autoridades que ia acontecer, e aconteceu, e parece que ninguém esperava, e foi esse caos que toda a população, eu digo todas, porque o Covid ele não veio para uma classe social, ele não veio para determinadas condições financeiras, ele veio para todos, né? E todos sofreram, né? Esse impacto, essa precariedade, isso serve de um alerta para que a saúde no interior do Amazonas ela seja levada a sério. Isso daí é um desafio para os governantes, tanto do estado quanto do município, para que eles venham investir na saúde, né? E a gente percebe que o Covid, sabe que o Covid ela é uma questão sanitária, né? É lavar as mãos, é evitar o contato, e de repente outra coisa, outro ponto que veio ser aflorado aí, a questão sanitária. E aí para uma população, para um estado que não tem esse saneamento básico, nem a nossa própria capital, né? A gente vê que não tem saneamento básico com relação à água, esgoto, pega e cheia a população, né? E aí é muito complexo. A saúde hoje no nosso estado, ela continua sendo um desafio, né? Melhorou? Melhorou. Mas ainda não é o suficiente para atender a toda a população usuária existente no nosso estado, na nossa capital e principalmente nos nossos municípios. Você colocou isso e eu fui acompanhando na tua fala e imaginando, porque eu também, quem não passou por situações difíceis, né? Quem não passou por dificuldade, quem não teve, acompanhou, teve na família uma perda, um amigo. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, você falou assim, Érica, não temos apenas Covid. Nós temos vários tipos de situações que são as doenças que precisam de acompanhamento nas unidades básicas de saúde, a questão de hipertensão, por exemplo, né? Várias cirurgias que ficou em stand-by. Eu não sei como é que está essa situação, se retornaram a questão das cirurgias, né? Então, quando eu pensei em termos de Covid também, eu pensei no próprio SECOM, né, que faz um tratamento de uma alta complexidade, como é a questão do câncer, e a gente ainda tinha mais a Covid, a gente tem agora mais a Covid, né? E pensando aqui também, temos o do Hemoan, onde está tendo uma grande campanha, você que está assistindo agora o Convergente, né, doe sangue, isso é doar vida. Então, eu queria que você falasse pra gente, dentro desses problemas emergenciais, como socióloga, quais são as primeiras ações
né? Você falou sobre a tomada de postura, e a gente vai ter uma eleição agora em 2022, né? Vai ser uma eleição importante, que é para governo, que é para deputado federal, deputado estadual, Senado. E aí a gente fica sempre pensando em quem está sentado, né, na cadeira, assinando os papéis, né, delegando realmente as ações. E aí a gente está falando de sociologia pura, né? A gente está falando de Estado, política. Então eu queria que você falasse para a gente, para as pessoas que estão acompanhando agora o Convergente, na sua visão de socióloga, olhando a sociedade amazonense, né? Em que pé a gente está? A gente está ferrado mesmo? Eu gostei do está ferrado mesmo. Olha, a gente faz uma reflexão, né? E eu acredito no ser humano. Eu ainda acredito na política enquanto algo que vem transformar a nossa sociedade. Mas política, não da política partidária, mas da política do nível de consciência da população. Entendeu? De uma consciência coletiva. E daí a gente vê, né, que a gente tem hospitais, como você falou, de referências, alta complexidade, SECOM, EMOAN, tropical, nível de América Latina, né, de doenças tropicais. E é excelente, mas ainda não é o suficiente. E eu também sinto muita falta, porque da atenção básica, né, eu sou defensora da atenção básica, porque é a porta de entrada para o SUS, né, as unidades básicas de saúde, e sendo porta de entrada, ela vai te dar todo esse acesso integral para o nível intermediário, para o nível de mais complexidades, né, de saúde, que já é um caso mais cirúrgico, é um caso de transplante, e daí a gente percebe que isso não é algo apenas da população. Primeiro, a população tem que tomar consciência de quem eu vou votar, para quem eu vou votar, se quem está aí está fazendo o correto, né? E um dos princípios da administração pública, né, ter essa clareza, demonstrar onde estão sendo os gastos, né, que é a publicidade desses gastos públicos. Mas a população está acompanhando? Não está acompanhando, né? Tem aquela gestão participativa, onde a população vai nos meios de comunicação e consegue ter acesso a todos os investimentos, onde foi gasto o dinheiro. E aí vamos em outro ponto, a questão das eleições. Em quem votar, para quem votar, né? E aí, mais uma vez, infelizmente, a gente tem uma população que ainda se corrompe com vendas de votos, com trocas de votos. Infelizmente, isso é uma realidade. Eu não posso passar aqui e dizer, olha, não, está dispensa. Acontece. E, infelizmente, tem políticos que querem comprar e que oferecem. E, infelizmente, tem cidadãos que vendem seus votos. E depois vai sofrer as consequências com falta de serviços de educação, falta de serviços de saúde, né? Então, tudo isso é muito complexo, né? Por isso que eu te digo, uma consciência coletiva, um povo educado, um povo que prima pela educação, pelo conhecimento, é mais difícil de ser enganado. Eu não podia deixar de estar considerando para ti aqui um pronunciamento da Casey, né? Um beijo para a Casey que está acompanhando. Ela disse assim: a materialização da política de saúde mental é totalmente vulnerável. E aí, para você trazer o resto das suas considerações, eu vou pedir para você, para a gente finalizar, com uma coisa muito importante, porque o que você está falando é muito importante. Falar sobre o que é isso. Que problema é esse também, que é a questão da vacinação? Da onde que saiu esse caos na vacinação, onde muitas pessoas não querem se vacinar, né? Por que no século XXI, na modernidade, a gente está se deparando agora e dizer assim,
contra, que movimento foi esse que construiu na cabeça, na imaginação das pessoas contra a vacina? Isso como socióloga, né? Para você explicar isso pra gente, né? Pra gente entender esse fenômeno. Sabe, Érica, você falando isso, eu lembro do Oswaldo Cruz, né? Da questão que algumas décadas atrás ele passou a revolta da vacina, que a população também não queria se vacinar, né? E parece que a história, parece não, a gente tem muitos autores que dizem que a história ela é cíclica, Maquiavel, o próprio Karl Marx, a história é cíclica. Infelizmente, parece que o nível de evolução da população ainda falta muito, né? Claro, tem que investir em conhecimento, tem que investir em educação. E a gente vê que tem muitas fake news, né? Em pleno século XXI, né? Muitas pessoas ainda se deixam ser enganadas pelas fake news, né? Aí não vou tomar vacina porque vem um chip e vai ser implantado, e eu acho muito legal isso, sabe? Vai ser implantado um chip. Eu vou adoecer com a vacina. Eu vou morrer porque não sei quem falou, que viu na televisão, que falou. Não, que morreu. A pessoa que tomou a vacina. Então, acreditar na ciência, acreditar no conhecimento e levar isso para a população, ainda encontramos dificuldade para isso. Porque enquanto tem uma população que acredita na ciência, acredita na pesquisa, acredita no conhecimento, tem muitas outras pessoas que não estão se beneficiando com isso politicamente, né, e até economicamente, e vem contra tudo isso e começa a espalhar fake news, começa a espalhar esses comentários desastrosos. E, infelizmente, existem pessoas que acreditam. Então, o que acontece? Baixa adesão na vacinação, né? Que é algo que você sabe, você vai ter o pós da vacina, mas você sabe que aquilo ali está te prevenindo de uma UTI, não é que vai te dizer, olha, você não vai vai ter contato com o vírus e você não vai ter não vai se contaminar. Você vai se contaminar. O problema é que você não vai para o hospital, você não vai para uma UTI. Isso tudo vai dificultar para ir a óbito, né? Sim, vai dificultar. E aí a gente percebe, diante dessa situação, essa baixa adesão. Infelizmente. Por isso que estão baixando cada vez mais 40 anos, 45, 30, 35 anos, porque não está com essa baixa, com essa grande adesão que deveria, né? A nossa população ainda tem esse empirismo, ainda tem esse senso comum, né, de não acreditar na ciência, de não acreditar na vacina. E, infelizmente, a gente sabe que o único caminho que nós temos hoje é a vacinação, é a educação sanitária, é o que temos. Porque nem o medicamento eficaz até agora ainda não foi feito. E lembrando, para você que está assistindo agora o Convergente, a Prefeitura de Manaus, né? Nós estamos com a vacinação para o público de 34 anos, vai ser retomado na terça-feira, amanhã. Então fica ligadinho, não deixa de ir lá pegar a sua vacina. E aí, para a gente finalizar esse nosso encontro tão agradável, você sempre trazendo considerações tão importantes, quero de antemão te convidar novamente, porque eu sei que uma entrevista como essa não dá pra gente discutir tudo, né? Mas assim, eu gostaria muito de convidar em nome do Convergente que você, né, venha novamente conversar com a gente. A gente está passando agora por uma CPI da pandemia. Sim. A gente está agora com o movimento da vacinação, já um curso um pouco mais acelerado, que a gente estava muito lento, mas agora o negócio acelerou um pouco mais. A gente espera que realmente todo mundo venha se vacinar e que esse vírus pare de circular, porque só cobertura vacinal isso vai acontecer. Se não houver cobertura vacinal, o vírus vai continuar aí, né, circulando. E aí eu gostaria que você deixasse um recadinho para as pessoas, das suas considerações, né, sobre a realidade que a gente está vivendo, que a gente não gostaria de viver mais, que é aquele caos, né? E você, como cidadã também, não só como socióloga, né? Mas como cidadã, como é que você vê o nosso futuro? Você estava falando sobre isso, eu te interrompi para falar da vacina, né? Mas como é que está o nosso futuro? Você tem esperança de que a gente vai melhorar? Pergunta difícil.
Eu acredito, né, enquanto cidadã, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto amazonense, enquanto brasileira, eu acredito em um futuro melhor, mas não é fácil. Não vai ser fácil, porque isso não necessita de mim, de você, necessita de uma consciência coletiva, de muitas pessoas, de pessoas que não queiram lucrar em cima de fake news, em cima do próprio consumismo, né? Que não queira lucrar em cima do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde aí de guerra, que 70% da população brasileira é usuária do SUS. E acreditar na ciência, né? A gente vê o SUS, poxa, eu coloquei nos meus comentários, eu fui vacinada e viva o SUS. Porque se não fosse toda essa estrutura, toda essa política de saúde chamada SUS, provavelmente a gente não estaria, né, ainda com todo esse quantitativo de vacinação, que ainda é pouco. Né? E que as pessoas se tornem mais conscientes e acreditem na ciência, acreditem no conhecimento e acreditem no nosso Sistema Único de Saúde e tomar vacina. Não tem outro caminho agora, a não ser tomar a vacina e ainda usar máscara, lavar as mãos, né? Usar o álcool gel na ausência de lavar as mãos e acreditar no futuro melhor para os nossos filhos, um futuro melhor para os nossos idosos. Ontem eu estava lendo um artigo e disse que em 18 anos foi reduzida para muitas pessoas morreram com o Covid, e isso foi reduzido 18 anos. Né? Então, acreditar, porque talvez essa pandemia ela tenha vindo mostrar isso aí para todos nós, né? Fazer revelações, como estão as nossas políticas de saúde, como nós estamos tratando a nossa saúde, né? Que é prioridade para a nossa qualidade de vida enquanto ser humano, para a gente continuar lutando aí por dias melhores. E você pode olhar ali para aquela câmera depois, né? E eu gostaria... O Convergente, ele é um portal, é um site de notícia no segmento de política. Muitos políticos, inclusive aqui do estado do Amazonas, eles estão ligadinhos sim no Convergente. Eles acompanham, eles recebem, né, quando a gente coloca uma matéria, principalmente os prefeitos dos municípios do estado do Amazonas, a gente tem muitas matérias autorais, inclusive de denúncia, sobre o quadro atual de que alguns municípios vêm negligenciando. Você que está acompanhando, verifica nossas matérias, que elas são muito importantes. A gente tem trazido assim muita informação importante para a população. E aí eles têm essa informação de como, né, a mídia ela tem esse papel, né? E diante disso, se você tivesse cara a cara, não vai dizer qual é, né? Mas pensa naquele político que você gostaria de estar cara a cara com ele e dizer assim, olha, tu faz isso, mano, que o negócio vai melhorar, né? Qual é o conselho que você daria para esses políticos que não têm esse conhecimento técnico e que também não tem, às vezes, aquela boa vontade, né? O que você falaria para eles? Invista na saúde, invista na educação, né? Essa verba que vem do governo federal, deixa ela ser investida onde ela deve ser investida, nas políticas de saúde, políticas de educação, políticas de assistência social, né? E faça a contrapartida do seu município. É uma questão técnica mesmo isso, né? É uma questão de gestão, fazer investida. É um desafio, mas busque pesquisar, contrate profissionais qualificados, para que você venha trazer o melhor para essa população. Porque se você não traz, você está investindo isso para uma população, para as pessoas, para o ser humano. Né? A saúde, ela é a base de um ser humano, de uma questão biológica e até mesmo de uma questão social, né? Para ser um bom profissional, para eu agir na educação, para eu agir na assistência social, na cultura, eu tenho que ter saúde. Eu sou um ser humano, né, social, físico, mas eu também sou biológico. E para eu estar bem em outras esferas, eu tenho que estar bem na saúde, né? E é só investir, é o que tem
e ser repassado para a população. Haja vista que essa é a função do Estado, essa é a função do gestor, né? Levar à população essa melhoria. E aí já, desculpa, mas eu vou trazer Thomas Hobbes e Locke, os contratualistas, a partir do momento que eu estou abrindo mão, estou confiando o meu voto para um gestor, né? Porque eu acredito que ele vai retornar todo esse investimento, toda essa confiança para a população através de políticas públicas, né? Isso é muita coisa, é só levar em consideração, se colocar, é ter empatia mesmo, né? E buscar o melhor para a população. Olha, eu agradeço imensamente sua participação, estou muito feliz, né? Eu fiquei muito feliz com a nossa conversa hoje. Eu acho que é o primeiro ensaio que a gente está tendo para discutir muitos temas importantes, específicos. Eu já convido você para a gente falar sobre UTI, estrutura de saúde dentro dos municípios. A gente pode até escolher alguns municípios para a gente retratar, né? Principalmente trazendo algumas matérias que a gente já publicou. O Convergente, ele publicou uma série, né? Que são, eu acho que foi 3 ou 4 matérias que foram publicadas falando sobre saúde do estado do Amazonas. Então essa série está muito legal, é só entrar no nosso site. Perfeito, eu agradeço o convite e já aceito para o próximo também. E é sempre bom estar aqui, é sempre bom refletir, é sempre bom estar tentando conscientizar a população, né, junto com esses temas. E são temas que não são fáceis realmente de ser discutido, de ter uma reflexão, mas que isso cada vez mais vem abrir a cabeça das pessoas, abrir conhecimento e trazer o melhor, né, para a nossa população, para a nossa sociedade, que infelizmente ainda é carente desse tipo de conversa, né, que essas conversas, essas reflexões sejam levadas para todas as populações, para todos os níveis, né, de conhecimento e de classe social, porque é necessário. É necessário. Nem todas as pessoas têm acesso a isso, né? Eu acho, e esse é o teu grande papel, Érica, está de parabéns. É você levar essa meio de comunicação, e eu já visto que o Otaviani já falava que as mídias é o quarto poder, né? Porque você tem esse poder de levar esse conhecimento, de conscientizar as pessoas através dos seus canais de comunicação e com essas conversas que podem vir abrir, né, cabeças e olhares das pessoas. Muito obrigada. Uma boa tarde para vocês. Lembrando que essa nossa live vai ter uma matéria exclusiva sobre ela. Nós temos o nosso podcast também que está no Spotify. E a gente tem todas as outras redes sociais, que é o Twitter, o YouTube e a nossa página no Facebook.